O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é sempre uma alegria ao nosso coração quando somos orientados pela palavra de Deus. No Evangelho de hoje, segundo São Mateus, este trecho bastante reconhecido por todos nós, onde Jesus acalma a tempestade depois de todo este acontecimento. Como nós temos um tempo breve para este momento da meditação da palavra, eu gostaria de refletir brevemente com vocês um caminho que a palavra de Deus hoje nos mostra. Primeiro, a oração. Jesus se retira ao monte para se colocar em comunhão com o Pai por meio da oração. Depois vem a tribulação, que é a agitação do mar, os discípulos que estavam em perigo. Jesus vem ao encontro dos discípulos e, ao final, a vitória sobre aquela tribulação, simbolizada na calmaria do mar. Assim também na nossa vida, nós precisamos ter a consciência de que para superar as tribulações, nós temos que ter primeiro a atitude de nosso Senhor, que é rezar. E quando nós rezamos, o que acontece? Jesus, ele vem para mais perto de nós, como chegou para perto de Pedro. Às vezes nós, na nossa incredulidade, queremos ver sinais. Como Pedro: "Senhor, se és tu,
manda-me caminhar sobre as águas. Pedro não acredita apenas na palavra de Jesus que diz: sou eu, coragem, não tenhais medo. Bastaria que Pedro escutasse esta afirmação de Jesus tão bonita: sou eu, coragem, não tenhais medo. Mas Pedro quis um sinal. E nós também, no momento da tribulação, por vezes pensamos que Deus não está escutando a nossa oração. Ou será que Ele está mesmo ouvindo as nossas súplicas? E por vezes nós queremos sinais. E quando nós pedimos sinais, claro que Deus pode nos dar, mas Ele prefere que nós sejamos impulsionados pela fé. Porque se Ele disse a Pedro hoje: sou eu, ou disse aos discípulos: sou eu, não tenhais medo, coragem, Ele diz o mesmo para nós. Mas o caminho tem que ser este caminho que o Senhor nos aponta: a oração, como depositar o nosso coração sofrido diante de Deus. Porque quando a gente reza, nós depositamos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores nas mãos de Jesus. E Jesus, vendo a agitação deste mar, que muitas vezes está dentro do nosso próprio coração, da nossa vida, na família, na saúde, no trabalho, Ele vem caminhando sobre as águas. E o que significa isso? Jesus, Ele está acima dos problemas. Ele tem o domínio dos problemas. E por isso Ele caminha sobre as águas, caminha sobre o mar. E quando nós rezamos, Ele se aproxima de nós, para justamente nos dizer isto: olha, eu estou contigo. Sou eu aquele que deu a vida por ti, por meio da paixão, morte e ressurreição. Não tenhais medo. E aí nós devemos então renovar a nossa confiança no Senhor, na certeza de que pelo poder da sua palavra, Ele vai acalmar a tempestade, qualquer que seja ela, que nós possamos passar ou estejamos passando neste momento. Ao contrário, vamos pedir também, diferentemente da primeira leitura que nós ouvimos, Maria e Arão que criticaram Moisés. Toda pessoa que critica muito, ela se sobressai no orgulho. E a palavra diz que Moisés era um servo muito humilde e por isso agradava a Deus. Vamos então pedir também que a oração nos ajude no momento da tribulação, evitar a crítica, evitar a murmuração, evitar o descontentamento, mas sermos humildes. Se o Senhor está permitindo esta situação na qual eu nem sempre compreendo, Ele sabe o porquê. Ele é o meu Deus, Ele cuida de mim, Ele não me desampara. E aí então eu clamo a misericórdia de Deus, como também rezamos no Salmo, porque pecamos. Às vezes na tribulação nós pecamos porque nós deixamos de confiar em Deus. Nós falamos coisas que nem sempre são agradáveis a Ele. Mas quando nós nos arrependemos e reconhecemos a nossa fragilidade, Deus sempre vem ao nosso encontro e Ele entra na barca. Esta barca simboliza a nossa vida. Quando nós, pela oração, deixamos Ele chegar até nós e entrar no nosso coração e na nossa vida, Ele acalma todas as coisas. E a oração maior é a Santa Missa. A Santa Missa é a oração mais profunda, porque nela o próprio Cristo se entrega ao Pai e se dá a nós em Eucaristia. E depois nós rezamos também nas orações do cotidiano, o rosário, o terço, a adoração ao Santíssimo, as devoções nas quais nós temos. Tudo isso faz com que Jesus se aproxime de nós, entre no coração e na barca da nossa vida, acalmando as tempestades e dizendo isto para nós: sou eu, coragem, não tenhais medo. Traga esta frase hoje para o seu dia. Durante todo o dia, deixe Jesus falar aos seus ouvidos: sou eu, não tenhais medo, coragem. Amém.